Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: Estas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, tu te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele.
Nesse capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus está declarando quem ele é. Jesus declara sem medo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quem é de Jesus, ouve a voz de Jesus. Tem muitas pessoas que não querem saber do Evangelho. Tem muitas pessoas que rejeitam, que têm raiva, que escarnecem, que têm ódio do Evangelho. Esses não são ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas do Senhor Jesus, quando ouvem a sua voz, elas se alegram. E elas procuram ir de encontro ao seu bom pastor. Porque elas sabem que ali, junto ao bom pastor, tem salvação, tem proteção, tem provisão, tem cuidado, tem tudo o que elas necessitam. Meu irmão, quando você ouve a voz de Deus, você tem que se alegrar. As pessoas aqui ficaram iradas por aquilo que Jesus estava falando, por aquilo que Jesus estava fazendo. Ficaram ali como que colocando Jesus contra a parede. Olha, por que você não diz logo quem você é? Jesus está falando, olha, eu estou falando a todo momento e vocês não estão acreditando. Se vocês não acreditam em mim, olhem para as obras que eu estou fazendo. Estas obras testificam quem eu sou. Né? Jesus realizou tantas coisas, irmão, que em nenhum outro lugar você vai encontrar alguém que ressuscite os mortos, alguém que dê vista aos cegos, alguém que faça os paralíticos andar, alguém que curava os leprosos. Olha, Jesus realizou tantas coisas maravilhosas, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, andou por sobre o mar, ressuscitou ao terceiro dia. E ele fala aqui, ó, ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou e depois que eu dou, eu tenho o poder de tornar a tomá-la de volta para mim. E foi isso que aconteceu. Jesus entregou a sua vida na cruz e no terceiro dia ele tornou a tomá-la de volta para si, saiu ressuscitado daquele túmulo, daquela sepultura e está vivo. Jesus está vivo. Você pode olhar para todas as religiões, todos os seus líderes estão mortos, todos os seus líderes estão sepultados, mas Jesus está vivo e Jesus fez uma promessa para nós: as minhas ovelhas não vão perecer. As minhas ovelhas não vão ficar na sepultura. Aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Mas as pessoas que creem em Jesus também morrem. Sim, o corpo vai para a sepultura, o pó volta à terra como era, mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes, o Espírito volta a Deus que o deu. Quando os nossos olhos se fecham nessa terra, eles imediatamente se abrem na presença de Deus e nós vamos para o paraíso, aguardar a promessa de Jesus de entrarmos no céu, aguardando aí a ressurreição. Vai haver uma ressurreição. Nós não vamos ser espírito vagando por aí, não. Isso aí não é o que o Evangelho ensina. Jesus nos ensina que Ele vai nos dar um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo indestrutível, um corpo imortal, um corpo em que nós vamos viver com Ele para sempre, que não vai mais sofrer enfermidade, que não vai mais ter dor, que não vai mais ter tristeza, que não vai mais ter angústia, que vai ser gozo e alegria eternamente. Ah, como é maravilhoso conhecer o Evangelho de Jesus, como é maravilhoso esse nosso bom pastor, que você possa ser uma ovelha de Jesus Cristo e que você possa ouvir a voz do seu bom pastor e que você possa se achegar para junto do rebanho do Senhor Jesus Cristo, porque tem salvação para você, porque tem vida eterna para você, porque tem cura para você, porque tem coisas que a Bíblia fala, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais subiu na imaginação do homem. É tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para as ovelhas preciosas de Jesus. Seja uma ovelha de Jesus. Que Deus te abençoe.